Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé, então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Uma escritura bem conhecida, principalmente daqueles que leem a mensagem, né? Gênesis, capítulo 1, verso 11. Ele diz assim: e disse Deus, produza a terra, a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Assim foi. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus, amém. Eu, como um homem mortal, posso abrir a Bíblia, ler as Escrituras, mas eu sei que o único soberano Deus que pode trazer inspiração sobre a palavra, amém, é o Senhor. E se nessa noite o Senhor me ajudar, Senhor, a inspiração do Espírito Santo que ser sobre mim, eu sei que essa palavra que eu tenho lido pode se tornar viva e vivificar ao coração dos teus filhos. Então, nesse momento, que eu possa sair da frente, que eu possa diminuir, que o Senhor possa aparecer nesse lugar, operando para a glória do teu nome. Circuncida os meus lábios, ouvidos dos teus filhos e os seus corações para receber. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus, nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? Estamos aqui outra vez. Amém, Jesus. Nossos cultos não têm sido nas datas corretas, né? Devido a essa dificuldade que eu estou tendo um pouquinho com o carro ainda. Mas assim que Deus abrir as portas, a gente resolver esse problema do carro, nós vamos fazer nossos cultos nas datas corretas, né? Como sempre estávamos fazendo, né? Mas graças a Deus que o Gildo precisava também vir para o sul e me ofereceu o carro, né? Eu não gosto muito de pegar carro emprestado, mas nessa ocasião foi necessário, né? Amém. Eu digo, vamos pela fé e Deus vai guardar que nada aconteça, né? Graças a Deus. Estamos felizes nessa noite com a presença de todos os irmãos. Está conosco aqui nossa irmã Antônia, né? Amém. Já companheira de longos anos, né? Longas datas, né? Uma serva de Deus, né? Amém. Quem conhece a irmã Antônia sabe o testemunho dessa Verdade, serva, né? Jesus, verdade. Uma alegria ter uma gente, né? Nesse lugar é a primeira vez, né, irmã Antônia? Lá na Mãe Saré é mais lá, né? Que acho que ficou um pouquinho longe, né? Mas tá bom. Graças a Deus que nessa noite Deus trouxe a irmã Antônia, a Cristiane também, e como é que é o nome da menina? A Júlia, né? Amém. A Júlia tá grande também, né? Deus abençoe a Cristiane, a Júlia. E a Solange também, né? Amém. A Solange a gente só vê ela assim pelas redes sociais, né? Não sei, parece que ela virou atleta, ela, você vê ela fazendo musculação, né? Amém. Deus abençoe também a Solange aqui. Amém. Família abençoada, família da irmã Antônia, né? Amém. Nosso irmão William, a irmã Paola conosco de novo, né? Amém. Esse casal. E os demais, né? Todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, irmão Erasmo com a sua família. E o irmão Erasmo esteve lá também com a família, lá para o aniversário. E fomos muito abençoados com a presença dos irmãos lá conosco, né? E, graças a Deus. Foi muito boa festa lá, né? É boa isso. Deus operou e eu creio que tudo correu 100% segundo a vontade de Deus, né? Amém. Vocês estão alegres com Jesus, irmãos? Amém. Vocês estavam aqui até agora, né, ouvindo essa potência de voz de Jorge, né? E agora nós vamos ter que se conformar com
com a minha, né? Que até esquentar um pouquinho, ela é baixa, né? Mas eu sempre costumo dizer, Jorge, que a autoridade da palavra não está no tom, né? Verdade. A autoridade está em sempre falarmos a verdade, né? Amém. Quando Jesus falava, eles diziam assim, olha, esse homem fala diferente, ele fala como um que tem autoridade, porque ele sempre dizia a verdade, né? Então, quando você fala a verdade, ela está a autoridade de Deus. Não que eu não queria ter um vozeirão que tu tem, né? Seria bom, né? Não precisa nem microfone, mas Deus dá para cada um, né? Moisés era legislador e era gago, né? Verdade. Por isso que o nome nas Bíblias mais tradicional está Arão. Porque quando ele foi pronunciar, provavelmente ele gaguejou, né? Arão. Né? E Deus escolheu ele para ser tá bom, né? Então, se seja para a glória de Deus, seja a voz baixa, seja a voz alta, vamos louvar o Senhor. Amém. Verdade, Jesus. Né? Eu sei que Deus vai nos abençoar. Irmãos, eu li essa escritura aqui e ela parece assim uma escritura incomum, né? Diz assim que seja, não sei, toda a palavra ela é incomum, a palavra de Deus nunca é comum, né? E para nós que estamos aqui há dias rodeando Apocalipse, falando de Apocalipse, aí depois que nós recebemos a mensagem que Deus nos enviou através do profeta, a Bíblia ficou um livro sem fronteiras, né? O profeta ele conseguia estar em Apocalipse, pulava lá para Gênesis, né? E conseguiu, através da mensagem do Espírito Santo, ligar todas as escrituras em um ponto só, né? Amém. Então, hoje, quando tem uma parte das escrituras, tu consegue discorrer por toda ela, né? Porque isso é possível, porque Deus nos enviou um profeta, né? Amém. Amém? E aquilo que estava oculto para nós, hoje nós conseguimos enxergar. Esse é o padrão de Deus, né? E essa escritura de Gênesis aqui, capítulo 1, versículo 11, é uma escritura que Deus está dando uma ordem para a terra, né? Está dizendo assim, ó, produz a terra relva, erva que dê semente, árvore frutífera, de frutos segundo a sua espécie. Eu não sei se nas Bíblias de vocês todos está como espécie, tem uma tradução aí mais antiga que fala sobre segundo seu gênero. Não tem nenhuma que está escrito gênero, todas está como espécie. 1 e 11. A palavra mais comum é espécie, mas quando o profeta a sua espécie, a maioria está com espécie, né? Quando o profeta pregou a respeito dessa escritura em algumas mensagens, como a palavra fala de semente original, a religião híbrida, o profeta citou a palavra gênero. E eu estou falando gênero porque depois vocês vão compreender porque que eu estou fazendo questão de afirmar isso, né? Essa palavra gênero. Eu quero mostrar para os irmãos essa noite, tá? Então, Deus disse que era para as sementes que estavam na terra, que cada uma delas pudesse gerar segundo a sua espécie ou seu gênero. Amém? Então, Deus sempre tem um padrão de fazer as coisas e Deus não muda esse padrão, né? Deus poderia, assim, numa questão de mágica, dizer assim, ó, aparece uma floresta e a floresta toda apareceria, claro, Deus pode, né? Deus pode tudo, mas Deus não faz tudo, né? Porque Deus segue um padrão, Deus cria a semente e coloca a semente na terra, então a semente que produz depois, né? Então Deus dá ordem para a terra, né? Em outras palavras, eu sou Deus, eu faço semente. A responsabilidade está na terra de produzir, agora vocês produzam. É assim que Deus faz, né? Amém. É um padrão que Deus segue, né? Amém? E depois a gente lendo as escrituras mais para frente, a gente vê que ainda as plantas não tinham nascido, ainda Deus coloca o homem vai lavrar a terra ainda para que a semente possa crescer, né? Então Deus tem essa prerrogativa de poder fazer todas as coisas, mas como Ele gosta de dividir as tarefas com os seus, né? E até mesmo com a natureza, né? Deus segue um padrão, né? Claro. Deus não podia ter mudado a boca dos 400 profetas e todos eles terem mentido, assim, sem precisar de nada, sentado, pensar e acontecer. Claro que Deus podia fazer. Mas Deus não fez, né? Deus faz uma reunião, chama os seus súditos e dá um desafio para eles, né?
quem nós vamos enviar lá na terra e que coloque na boca daqueles 400 profetas lá que profetizam uma mentira? E aí o espírito mal veio de baixo e disse assim: Senhor, eu vou. Aí disse: o que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? Eu vou ser um espírito de mentira na boca daqueles 400 profetas. Aí Deus disse assim: então vai e prospere no teu caminho. E quando a gente pensa nisso também, nós estávamos conversando hoje à tarde ali não sobre política, mas sobre a situação atual, e tem uma escritura que diz que Deus levanta o homem mais baixo e coloca para governar o povo. E ao mesmo tempo tem um branco dizendo que toda a política está na mão de Satanás. É claro que nenhuma das duas partes estão erradas, tudo está certo. A política está na mão de Satanás, porém Satanás não faz nada sem que Deus autorize. Verdade. Então assim seja, se o diabo se levantou, se o diabo te feriu, se o diabo te esbofeteou, se o diabo te perseguiu, qualquer coisa que ele for fazer, tenha certeza, ele nunca fará nada sem primeiro pedir permissão para Deus. Pastor, tu tem escritura para isso? Tenho. Uma vez Jesus disse assim para o Pedro: Pedro, Satanás me pediu para cirandear sobre ti, ou a tradução mais correta é para te peneirar, e eu intercedi por ti, para que as tuas forças não desfalecessem. Na verdade, o diabo não pode fazer nada para o eleito sem lá primeiro pedir permissão para Deus. Verdade. Eu posso tocar, posso irritar, posso perseguir. Se Deus, que conhece a nossa capacidade, vê que nós vamos ter capacidade para passar, Deus, então tá, vai lá, vai que eu confio no George, ele vai conseguir passar por mais essa. E assim vai, né, irmãos? Amém? Então tudo é uma permissão divina, né? É verdade, Jesus. Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu colocar um outro ponto aqui para os irmãos. Os irmãos sabem também, eu estou indo devagar, assim eu quero chegar num ponto aqui, eu estou formando uma base, tá? Os irmãos sabem que também o profeta pregando em muitas mensagens, mas principalmente na mensagem das 3 classes de crente, o profeta usa uma expressão que ele diz assim, que nessa vida, nesse mundo aqui na natureza, você não consegue aniquilar a nada. Não tem como tu aniquilar. Qualquer coisa que tu faça, só tira de uma parte e coloca na outra, só transforma aquilo. Uma vez eu estava conversando com um irmão lá de Araranguá, e ele estudava física. Eu disse assim para ele assim, eu não sei como é que a ciência consegue essa habilidade, mas eles dizem que consegue, que eles sabem o peso da Terra, né? Através de corpos que são atraídos, coisas assim, eles conseguem calcular mais ou menos o peso da Terra, né? Para quem acredita na Terra plana fica mais difícil, né? Mas enfim, então as pessoas têm vistas para crer de diversas maneiras, né? Tá. E eu disse sim para ele assim, conforme vai passando o tempo, os homens vão tirando as coisas da Terra e vão usando, escavando. Não teria assim, não daria uma mudança no ecossistema, de repente a Terra ficar um pouco mais leve? Ele disse, não, pastor, porque a ciência comprova que tudo que tira da Terra só se transforma, nada sai da Terra, só muda de posição, né? Se tu pega um papel e tu queima aquele papel, os gases que formaram as moléculas que formaram aquela árvore que deu o papel, só retornam tudo ao seu lugar de origem. Então, nada tu pode aniquilar, né? E é importante também pensar nisso, já que eu estou falando isso aí, pensar nisso aqui também, né? Não tem como você aniquilar nada. O profeta disse assim, que quando ele chegou ali na cortina do tempo, a voz do Senhor disse para ele assim, diz para eles lá na terra, vigiar com seus pensamentos, porque os pensamentos deles aqui no céu falam mais alto. Então não tem como tu aniquilar nada. Claro que pensamento, palavras que tu fala, elas podem ser apagadas por Deus no sentido do arrependimento, do acerto, aquilo pode ser apagado por Deus. É o profeta assim, as nossas palavras são como ondas. Tu fala uma palavra e aquela palavra nunca mais se acaba. Ela vai continuar fazendo ondas na 4ª dimensão e vai continuar sempre. E a gente sabe que as nossas palavras, a 4ª dimensão, ele é como se fosse um grande arquivo de Deus que guarda todas as nossas vozes, nosso murmúrio, enfim,
e no dia do juízo é o material que Deus que é usado no julgamento contra aqueles que vão ser julgados e condenados, né? Ah, eu não disse. Então toca aí a fita aí. Ali a tua voz, tá o dia que tá falando, tá aí, ó. Tu que tá falando. Ou a imagem, né? Então nada se aniquila. Tudo retorna a um lugar de origem. Verdade. Só tem uma coisa que pode aniquilar. O que é que pode aniquilar? O que pode aniquilar? É somente o fogo de Deus que aniquila. Aí também tem um segredo, né? Quando chegar no tempo do lago de fogo, que os ímpios forem julgados, condenados ao lago de fogo, então o profeta disse assim, ó, chega o tempo que o corpo é aniquilado, porque é um fogo físico também, para aniquilar o corpo, né? Queima o corpo. Quando queima o corpo, claro que o corpo da pessoa que partiu sem salvação, os gases retornam à terra, do pó vem, do pó retorna. Mas quando chega no fogo de Deus, o profeta diz assim, ó, então o fogo aniquila o espírito e também aniquila a alma. Por que o espírito e a alma ali tem que ser aniquilado? Tem que ser aniquilado porque o espírito vem de Deus e aquele espírito não pode retornar para Deus porque a pessoa morreu nos seus pecados e morte é separação eterna. Então é o único fogo que vai aniquilar, né? Que aniquila realmente, que consome, né? Deus é maravilhoso, né? Amém. Amém. Nós nascemos para ser salvos, né? Ninguém quer ser aniquilado aqui, né? Ninguém quer um lago de fogo. Irmão, na verdade, Deus nem criou um lago de fogo para o ser humano, né? Deus criou um lago de fogo para Satanás, né? Satanás, ele pecou, separou eternamente de Deus e já foi julgado e condenado, né? Nós não precisamos ir, nós vamos se nós quisermos, né? A questão por que Satanás faz tanta força de levar as pessoas para o lago de fogo com ele? Porque assim, irmãos, todo julgamento humano, nem vou dizer aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o nosso poder judiciário está virado uma coisa, né? Mas natural falando, todo julgamento humano ele procura ser o mais justo que ele pode, né? Procura ser o mais justo. Não tem como você roubar um celular e matar uma pessoa e ter a mesma pena, né? São penas diferentes, são crimes diferentes. Então cada juiz vai determinar a pena de acordo com a Constituição. Então a gente sabe que quando Deus prepara o lago de fogo e dá uma sentença, aquela sentença foi dada para Satanás, né? Dada para Satanás. Os filhos de Deus que partiam, eles não podiam ir para a presença de Deus, porque eles não tinham o sangue de Jesus Cristo. Então, sem o sangue de Jesus Cristo, a tua teofania não podia ser redimida. Só a partir que o sangue é derramado, que a tua teofania poderia ser redimida outra vez. Então, tu partindo uma vez aqui, tu vai para a tua teofania por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Como eles partiam o seu sangue, eles iam para próximo do abismo, onde chama-se o paraíso, e ficavam ali aguardando. Não podiam ir para a presença de Deus. Por que eles não podiam ir para a presença de Deus? Porque eles morriam somente com o pecado coberto, não perdoado. Então não tinha como ir para a presença de Deus, tá? E com esse engano que o diabo trouxe desde o princípio, o que ele faz? Ele vem dividindo o lago de fogo com toda a humanidade. Então o pecado que era dele, porque ele é o autor do pecado, por isso que ele está julgado e condenado, o que ele faz? Ele começa a repartir esse pecado com a humanidade, e cada um vai pegando uma parcela desse pecado e vai aceitando a condição de dividir com ele a sentença. Meu Deus! Você consegue compreender isso, né? Tremendo. Vão dividir com ele a sentença. Deus é riquíssimo em misericórdia. Meu Deus! Né? Deus nos ama, Deus quer mudar a situação. O que Deus faz? O Senhor vem dentro de um plano de redenção, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou meus pecados para longe. Quando ele foi sepultado, o que ele faz? Ele pega todo o pecado da humanidade
daqueles vivos presentes, porque ele estava dizendo para os presentes ali, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, até mesmo que estavam crucificando, o nosso pecado futuro, hoje aqui, e também ele tinha capacidade de pegar o pecado daqueles que já tinham partido. E aí o Senhor Jesus faz um pacotão, vai lá no inferno e diz assim: ó Satanás, isso aqui não pertence mais a eles. Verdade. Isso tudo é teu. E Amém. Devolve para o dono original. Verdade. Então, a partir da cruz de Cristo, ninguém mais precisava ir para o inferno. Claro, por que as pessoas continuam indo, né? Porque eles não recebem esse perdão, né? Eles não aceitam que Jesus fez isso por eles. Eles sabem que Jesus morreu, eles sabem que Jesus fez a obra de redenção, mas não recebem esse perdão. E eles continuam ainda dividindo. Aí Satanás, está muito pesado para ti, né? Deixa eu levar um pouquinho a tua carne. Ah, não, e com prazer ele atira mesmo, né? Não é verdade? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe? Então assim, perguntaram para o irmão Brana, que antigamente também tinha um pensamento, né? Que o lago de fogo era eterno. Não, o que é eterno é o juízo, a condenação, porque nunca mais retorna para Deus. Mas apenas a sentença tem um espaço de tempo, até a pessoa ser completamente aniquilada. E aí pergunta-se, mas qual é o tempo? Nem todo mundo vai ter o mesmo tempo. Verdade. Uma coisa é certa, cada um vai ter que responder diante de Deus os pecados que foi cometido no corpo e que não foi acertado, que não, né? Que não houve arrependimento, não foi perdoado, não foi justificado aquele pecado, vai ter que responder. Por isso que Jesus, quando fala a respeito disso, ele diz assim, ó: acerta com teu companheiro enquanto está nessa vida com ele, para que chegando ali não te entregue tu ao juízo, e o juízo te prenda, e tu não sairá dali sem pagar o último centil. Quer dizer que a pessoa vai ficar no lago de fogo, até que Deus veja assim, ó, bom, agora tu pagou teu último centavo. Agora pronto, teu espírito é aniquilado, e a tua alma é aniquilada, vai ter que pagar o último centil. E outra coisa, Oh, Jesus! E Deus, irmãos, não tem, como eu falei no alto culto aqui, Meu Deus não tem sentimentos de dó, de pena, é nós que temos esse sentimento. Deus não sente esse sentimento. Deus consegue nos amar, ser justo, e também se consegue colocar sua sentença e sem ficar com o coração pesado. É isso que Deus faz, né? É verdade. Amém. Mas não é esse o assunto, né? Eu entrei aqui, não sei porquê, mas Deus sabe. Amém. Só que nós temos aqui uma base, né? Então, nada se aniquila. Então, amém. O que acontece é que Deus, amém, Deus plantou aqui todas as sementes na terra e deu uma ordem aqui que a semente produzisse conforme a sua espécie. E aí, a gente sabe também que o nosso corpo, deixa eu dizer para os irmãos, o nosso corpo, ele faz parte da terra. Você sabe que esse corpo que tu tem aqui, essa matéria, faz parte da terra. E aí, irmão Brana, pregando a mensagem, o futuro lar da noiva, ele diz assim, ó, que quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado na terra, ele estava redimindo a terra, e nós estávamos sendo redimidos junto com a terra, porque nós fizemos parte da terra. Amém. Então, quando a terra foi redimida, o nosso corpo também foi redimido. Aí eu volto em outros temas que eu falo, né, para os irmãos, principalmente quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o novo nascimento. A gente tem que mostrar essa parte para vocês assim. Por exemplo, o Filho de Deus, ele nasce com a semente da eleição. Ele veio ao mundo com a semente da eleição. Então lá fora, bebendo, mentindo, enganando, lá já é um filho de Deus. Como é que a Bíblia chama ele nessa condição? Ele é um filho em desobediência, mas é um filho de Deus que está lá fora. Mas dentro do coração dele, a semente da eleição, como diz a Escritura, nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. E aquela pessoa que está lá fora, ele automaticamente tem uma sede, um desejo por algo que quando ele não conhece, ele não sabe o que é. A profeta pregou mensagem de sede, né? Amnésia espiritual. Ele está com amnésia e sente aquela sede, parece que ele está em busca de alguma coisa, só que ele não sabe.
E ele tenta em tudo. Uns caem nas drogas, outros na bebida, outros na prostituição, outro quer ficar rico na marra, ele está procurando alguma coisa. Mas na verdade é um fundo nele clamando por salvação. Verdade? Tá nele? Ele não está clamando por salvação, ele não sabe o que é. Até eu dou testemunho de meu irmão lá, o irmão Edinho. O Edinho, até brinco com ele, né? Ele era jovem, assim, ele era galã. E aí ele tinha um problema, coitado do Edinho, né? Enquanto os meninos lá na época dele lá estavam indo nas benzendeiras lá para conseguir namorada, a mãe dele tinha que levar ele porque era menina demais que corria atrás dele. Ele contando para mim. E ele disse para ele assim, pastor, e eu não era feliz com aquilo, eu era infeliz. Saía, ia para os bailes, dançava e menina, mas estava sempre angustiado. Claro, ele pensava que talvez era aquilo que ele queria. Era a sede que estava nele. E aí quando foi na benzedeira, a benzedeira olhou para ele assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa para ti, eu não vou fazer nenhum trabalho em ti, tu que tem que orar, rezar, ela falou, reza, né? Tu tem que rezar por mim, tu tem uma luz em ti. Meu Deus. Sabe o que era aquilo? Na verdade, era a sede por salvação. Né? Aí a pessoa se salva, a salvação nele começa a trazer um outro tipo de gemido, né? Amém. Qual é o tipo de gemido que vem? Senhor, eu preciso mudar de vida. Glória a Deus. Verdade? Aí daqui a pouquinho tu começa a te envergonhar dos hábitos da vida que tu viveu no mundo. Jesus! Aí tu vem para Jesus, tu fica com uma certa inconformidade assim, mas não é certo eu aceitei Jesus e continuar vivendo assim, Senhor, eu preciso que algo aconteça em mim. E aí nesse processo de tu desejar uma mudança, uma transformação, Deus começa a mudar a tua vida, Deus vai te mudando, até que tu chega naquele ponto que eu preguei aqui, novo nascimento, mudança de entendimento, mudança de espírito, um espírito compatível ao Espírito Santo. Quando tu chega nesse ponto, tu continua gemendo. Agora qual é teu gemido? Eu preciso do selo do Espírito Santo. Agora aquela natureza de cordeiro começa a almejar pela pomba. Amém. São duas naturezas, dois fundos compatíveis que começam a clamar. Aí começa nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos com gemido inexprimível, porque agora estamos aguardando algo maior. Até que tu recebe o selo do Espírito Santo. Quando tu recebe o selo do Espírito Santo, irmão, nesta vida, a Bíblia diz isso, né? Creio que em Efésios, ou Romanos, tu para de gemer. Por quê? Porque agora a tua alma está redimida. O Espírito Santo redimiu a tua alma. É a primeira parte da redenção. Pronto. Agora tu tem a tua alma redimida. Amém? Estão felizes? Amém. Aí eu falei em outro culto aqui, mas estou repetindo porque faz parte do que eu quero falar. Se nós partíssemos hoje, através do sangue de Jesus Cristo, os que nasceram de novo, tem na presença de Deus uma teofania que estão aguardando. Graças a Deus. Está ali aguardando, né? Aquela teofania que também pode ser podemos colocar como uma representação, né? Que está ali como teu positivo, te influenciando aqui embaixo, né? Verdade. Aí tu não sabe por que tu consegue vencer aqui, por que alguma coisa te leva a tu fazer as coisas corretas, o que te desperta de madrugada para te orar, o que desperta para tu estar na presença de Deus, ou como o irmão Jorge disse, né? Pensa no pior dos teus problemas aí, pensou? Agora louve a Deus diante desse problema. O que nos leva a nós ser assim? Amém. O que nos leva a nós ser assim é algum lugar, uma representação, né? Um corpo, palavra, Aleluia. que está em alguma parte lá naquela dimensão celestial, nos influenciando aqui. Glória a Deus. Isso nos influencia, nós somos como se fosse dirigido e guiado por isso. Amém. E aí, eu entendo por que Jesus disse para Nicodemos: aquele que é nascido de novo, ele é como o vento que sopra, não sabe de onde vem e nem para onde vai, porque alguma coisa faz com que ele se mova. Já não tem mais a vontade da carne, não tem vontade É verdade. Tu já não te governa mais, como disse Jesus para Pedro. Pedro, quando tu era novo, tu cingiu teus lombos e tu ia para onde tu queria. Vai chegar o dia, Pedro,
que é onde tu não quer que vai ter que ir. Glória a Deus. É verdade. E onde É que chegou verdade. o ponto que Pedro foi para onde ele não queria ir? Foi quando ele estava fugindo, conta a história, e aquele menino do lado dele, daqui a pouquinho o Espírito de Jesus Cristo desceu no menino, o menino olhou para ele e disse assim, ó, ô Pedro, tu quer que eu desça e morra por ti de novo? Ah, o Pedro lembrou, né? Ah, tinha um tempo que eu ia para onde eu queria. Agora para onde eu não quero ir, eu vou ter que ir. Virou, voltou, foi preso, no outro dia foi morto. Verdade. É Verdade. isso, irmãos. Amém? Verdade. Vocês continuam felizes? Amém. Bom, se nós partirmos, vamos para a nossa teofania. Estamos ali na presença de Deus. Quando nós chegamos ali na nossa teofania, é como eu falei no outro culto aqui. Quando chega ali, irmão, ali é sublime, mais do que sublime, é maravilhoso, mais do que maravilhoso. Ali é especial. Maravilhoso. Né? Especial. Tremendo. É tão especial que aquelas almas que partiram, que estão debaixo do altar, eles não nasceram de novo. Então eles partem sem o direito de ter uma teofania. Mas através do clamor que eles estão clamando, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, né? Através do clamor que eles estão clamando ali, sem saber o que está acontecendo, porque na teofania tu sabe tudo, aqueles irmãos sabiam. Jesus está naquela direção, mais a mim, ele virá te inteiro. Estamos aqui porque tu foi. Porque ele tem um corpo, a palavra sabe tudo. Amém. Como tu cantou do outro culto passado, que Abraão, temos boas novas. Tu vai conhecer o Abraão, não vai te conhecer. Quando o Abraão chegar, ô Jorge, como é que tá? Não sabe ninguém apresentar, esse que é o Jorge, esse que é o Abraão. Nos conheceremos. Verdade. Todos conhecerão a todos, debaixo daquela atmosfera, não é assim? Amém. Mas lá onde eles estão, não, porque eles não estavam na teofania. Então o que Deus está? Se acalme, eu vou dar vestes para vocês, eu vou colocar vocês na teofania. Aí quando eles recebem o corpo, que eles entram, aí eles começam a compreender. Bah, Senhor, justos são os teus juízos. Amém. Nós morremos porque nós merecíamos morrer mesmo. Verdade. Nossos pais negaram Cristo, nossos pais mataram o Que Messias, maravilha, os nossos pais pediram que o Deus. sangue caia sobre eles e sobre nós. Nós rejeitamos o Senhor durante 2000 anos, nós merecíamos mesmo o holocausto. Graças a Deus te damos, o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. É assim? Perfeito. Gemido. E aí quando a gente fala sobre ressurreição, que eu quero também chegar aqui no ponto aqui, quando se fala sobre ressurreição, aí tem tantas polêmicas que surgem ao redor da ressurreição. Nós temos que entender assim que a ressurreição, existem várias formas de ressurreição. Por exemplo, quando nós estávamos no sistema denominacional, e Deus através dessa mensagem nos despertou, Amém. isto chama-se uma ressurreição espiritual. A escritura que nós usamos, Efésios, eu creio que capítulo 5, versículo 17, né? Desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando Deus muda, William, a tua maneira de pensar, um esclarecimento na tua mente, isso é uma ressurreição. Porque nós estamos dormindo, com o nosso entendimento fechado, e alguma coisa desperta para te ver aquilo que tu não via. Meu Deus, é isso, é um despertar, é um ressurgir. Verdade. Ou como as revoluções chamavam, é uma insurreição, né? Então temos aí a ressurreição de um despertamento. Temos uma ressurreição de vários que aconteceu na Escritura, pessoas que morreram, mas tornaram a viver de novo. Aí eu falei no outro culto aqui, quando o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. Por que o Lázaro não ressuscita no corpo glorificado? Foi a voz de arcanjo que chamou ele. E a voz de arcanjo é a voz de ressurreição. Mas Lázaro ressuscita no corpo mortal porque Cristo é as primícias dos que dormem. Se Cristo não tinha ressuscitado ainda naquela forma da ressurreição, ninguém poderia ter ressuscitado assim. Exato. Quando Moisés ressuscita, teve que ressuscitar no corpo mortal, porque Cristo, as primícias, não tinha ressuscitado ainda. Ele tinha que ser o primeiro da linhagem a ressuscitar num corpo incorruptível, um corpo imortal. Amém. O Lázaro vem, ressuscita e morre de novo. Moisés vai morrer de novo.
Fato. E aí existe um outro tipo de ressurreição. Vamos ver se vocês aí vão captar, vão me acompanhar. Os santos do Velho Testamento partiam e iam para o paraíso. Não podiam ir para a presença de Deus. E o paraíso ficava muito próximo do Hades, o lugar de tormento, talvez um pouquinho mais acima, que o rico pôde olhar e dizer assim, pôde ver Lázaro, estava muito próximo. Mas o máximo que eles podiam era ir para ali, para aquele lugar. E vocês podem ver, irmãos, que o corpo que ele estava não era um corpo teofânico. Por que não era? Quando o profeta chegou ali na cortina do templo, que ele viu aqueles irmãos, eram todos jovens. E aquela irmã veio cumprimentar ele, aquela jovem, abraçou e disse, oh, meu precioso irmão Brana. E aquela voz disse assim, ó, tu sabe quem é essa jovem? Não, Senhor, essa é aquela irmã que você conduziu a Cristo quando ela tinha quase 90 anos lá na terra. E aqui ela agora ela é uma jovem, e ela, por isso que ela está tão agradecida te abraçando. Verdade. Oh, meu precioso irmão Brana. Jovem. E também não sei, irmãos, porque assim, a visão é além da cortina do tempo. Aleluia! Não se sabe em que tempo estava acontecendo aquilo. Eu sei que o irmão Bran disse para os irmãos na mensagem ao nascer do sol, eu vi todos vocês lá, até os que não tinham partido. Perfeito! Aqui era além. Deus! Amém! Ele nos viu lá também, né? Amém, amém! Além daquele tempo, eu vi todos vocês lá, vocês estavam lá. E disse para aquele diácono, né? Eu disse todo diácono, né? Sim. Irmão, não para. Tu tá me ajudando a colocar os irmãos lá. Amém! Aleluia! Eu não estava ali vivo, né? E eram todos jovens. Quando o Saul mandou trazer o espírito de Samuel, irmão, o espírito de Samuel não veio jovem. Veio com a aparência de velho. Porque no Velho Testamento, quando eles morriam, eles não iam para aquela teofania jovem. Eles ficavam ali naquela condição, como se estivessem todos dormindo. Oh, meu Deus. Todos ali. Lembra quando ele sobe? Que ele diz assim, ó, por que tu me chamou do meu descanso? Estavam dormindo, por isso que Davi disse, os mortos nada sabem. O sono da alma. Claro que a igreja adventista pega isso, testemunho de Jeová, e coloca como se ainda estivesse dormindo. Hoje é diferente. Verdade. Depois do sangue de Cristo é diferente. Mas lá, de fato, no Velho Testamento, os mortos não sabiam nada, estavam tudo dormindo. Tá? Bom, quando Jesus está morrendo, a Bíblia diz que Jesus clamou com grande voz. Que voz era esta? Era a voz de arcanjo. Só que numa ressurreição de ordem diferente como a de Lázaro. A de Lázaro foi só para trazer dos mortos. E o profeta até disse, né? Eu não sei o que aconteceu hoje, a sexta dimensão está muito próxima de nós. É um passo. Um dia eu darei esse passo. Amém! É próximo. Deus está aqui muito próximo de nós. Aleluia! A sétima dimensão está próxima, tudo próximo. Glória a Deus! A quinta dimensão do também está próximo. Por isso que essas influências do inferno na terra Verdade. e a influência de Deus. Verdade. Tudo é próximo. Não pense no céu lá em cima, distante. Deus, não. Tudo é dimensional. Amém! Amém! Perfeito! Dimensão não conta espaço. Por exemplo, assim, ó, eu vou sair daqui para até o George. Estamos nessa dimensão da matéria. E o tempo está aqui. O tempo e o espaço estão conectados. Eu preciso de tempo para me poder andar nesse espaço. Então, quantos segundos eu vou levar daqui até o George? Está conectado. Quando se trata das dimensões celestial, eu vou dizer uma coisa bem estranha aqui, mas é verdade. Tu tá em todas as partes sem sair do lugar. Meu Deus eterno! Por isso que Jesus é eu sou. Jeová chamar, Deus Aleluia. presente. Todo. Por isso que Eliseu disse no outro ponto que eu falei, o meu espírito foi contigo, sem Eliseu sair do lugar. Por isso que Jesus pode estar no trono com seu corpo físico e pode estar aqui em espírito ao mesmo tempo. Ele está, ele é presente. Atenção, né? Amém? Perfeito! Aí Jesus grita em alta voz. Aquela voz, não foi porque estava sentindo dores, porque já estava esgotado de dor. Apanhou quinta-feira a noite toda. Irmão, aquela grande voz que ele clama é a voz de arcanjo. Aleluia! Porque ele sabia que ele tinha um grupo para ressuscitar. E quando ele clama, irmão, aquele clamor vai através das dimensões, vai até lá no paraíso. E daqui a pouquinho eles vão se acordar. Opa! O que é isso?
e ficar na expectativa, né? Aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Ah, Amém, Jesus? ô glória. E aí Perfeito. Jesus desce, vai até as partes mais profundas, né? Amém. Aleluia. Oh Deus. Por que ele vai até as partes mais profundas, né? Irmão, todo bom pedreiro, quando vai construir, ele faz uma batistaca para chegar lá na rocha. Jesus Cristo tinha que colocar o fundamento da sua igreja, e para que essa igreja não fosse uma igreja sólida, que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela, ele vai nas partes mais profundas, e lá ele crava a sua estaca. Glória. Não tinha mais baixo para ir, a Bíblia diz que ele foi até as partes mais baixas. Ninguém podia ir além disso. E lá ele crava a sua estaca. Quando ele crava a sua estaca, ele retorna. Aleluia. E aí deixa eu só colocar um outro parêntese aqui para vocês. Irmão, a eternidade ela tá simbolizada num círculo, né? Vocês estão me entendendo, irmão? Amém. Estou sendo simples. A eternidade é um círculo, né? Isso aqui é eternidade, não conta tempo. Quando o homem pecou, esse círculo se rompeu. Aí nós caímos aqui na linha do tempo. Né? Caímos aqui na linha do tempo. Então eu não tenho um quadro aqui para desenhar. Jesus Cristo vem aqui, vai até a parte mais profunda, crava aqui a sua estaca, e aqui nós temos o Calvário de Cristo bem no centro. Por que os santos do Velho Testamento ressuscitam da frente para trás? De Adão até o último. Está indo para frente, né? Os santos do Velho Testamento é do último para o primeiro, de trás para frente. Por quê, irmão? Irmão, Jesus Cristo é tudo, Jorge. Jesus Cristo está no centro, o Calvário está no centro. Todos os santos do Velho Testamento vêm até Jesus, e todos os santos do Novo Testamento vêm até Jesus. Um de frente para indo para frente, outro retornando para trás, todos vindo para a cruz de Cristo. É Ele. E aqui, irmão, oh, glória a Deus. Vocês amam Jesus? Aleluia! Oh, glória! E aqui no centro, tá? Jesus, Maravilha! o Calvário, que trouxe uma corda da eternidade com ele, Amém! esse profeta, e a outra corrente ficou grudada do outro lado. E ele está aqui assim, ó, puxando, fazendo com que a eternidade comece novamente a se unir. Aleluia! Nisso, né? O mundo é uma imensidão, mas quando a predestinação, céus e terra tornar um outra vez, né? Tornar convergir tudo em Cristo na plenitude dos tempos, né? Então, vendo essa pressão, quem é o crente que não está pressionado? Todos nós estamos debaixo de pressão. Eu me acordo com pressão, eu passo o dia pressionado, eu me deito pressionado, se vacilar até sonho pressionado. Alguém está na zona de conforto aí, irmão? Não acredito que um cristão esteja na área de conforto. Todos nós estamos pressionados. De vez em quando, em oração, em louvores, em choros, tu escapa porque tua pressão. Mas não completamente. Jesus. E é necessário pressão. Nós estamos na era do astronauta. Um dia, essa nave espacial tem que explodir para um rápido. Amém. Precisa de pressão suficiente para sair da Terra. Deus nos pressionando, Deus permitindo pressão. Aleluia, Jesus. Essa pressão que o mundo traz, que Deus permite essa pressão, é o combustível para a tua subida. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. É do astronauta, é isso? E essa pressão, porque irmão, o tempo está acabando. O tempo está terminando. Então fica essa pressão do tempo. Por quê, irmão? Estamos retornando para a eternidade. Amém. Aleluia. Estão voltando, é isso. Voltar à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, e aí, quando Jesus Cristo crava essa estaca, retorna, passa por um grupo que ele tem que trazer uma mensagem para aquele grupo, infelizmente, né? Eu prego para vocês só para condenação, pregou para as almas encarceradas. Verdade. E chega e bate na porta. Amém. Agora ele tinha a chave da morte do inferno. Pôde abrir a porta do paraíso e dizer: ó, gente, vamos saindo. Amém. Vamos sair daqui.
Que ressurreição era esta? Saindo daquela condição que ele estava no paraíso para a teofania, retornando para a teofania, né? Agora estavam recebendo, através do Calvário de Cristo, os que morreram crendo naquele sacrifício, tiveram o direito de ir para o corpo teofânico. Amém. E aí cada um dos que estão ali começa a identificar ele. Abraão diz: olha, esse é Melquisedeque. Amém. Aleluia. O Jó disse: não, esse é o redemoinho que falou comigo. Verdade? Josué disse: não, esse é o príncipe que estava com a espada desembainhada. Glória a Deus. O ladrão da cruz: não, esse é aquele que morreu e disse que estaria comigo hoje aqui. Oh, glória! E assim cada um foi identificando Jesus. Aí as pessoas: não, mas viram eles caminhando de Jerusalém? Sim, os profetas viram. Porque Abraão disse assim: Senhor, eu queria tanto dar uma passada por Jerusalém. Faz o seguinte, eu vou estar ali uns dias com meus discípulos ali, uns 40 dias, dá uma passeadinha por lá então. Aí deram uma passadinha por aqui, temporariamente, daqui a pouco alguém viu, conheceu, opa, nos conheceram, desapareceram. O que era isso? Uma ressurreição tirando eles do paraíso para a teofania. Por que eu me firmo nisso? Eu me firmo nisso porque quando o profeta prega o mensagem de arrebatamento, ele diz que a ordem da ressurreição são os santos do Velho Testamento que veio primeiro e nós vamos em marcha atrás deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então estão todos ali, só tem 3 que estão no corpo glorificado, ou num corpo físico, em estado de glorificação, e Jesus Cristo glorificado. Jesus, Moisés e Elias. E alguém me pergunta para mim assim: e Enoque? Enoque é um mistério. Amém, Jesus. Vocês continuam felizes. Amém. Deixa agora eu entrar no que eu queria, tá? Deixa eu ver aqui a nossa hora aqui. Só mais um pouquinho que está cedo ainda, mas a gente só foca. Verdade. Por que Deus me inspirou de pregar essas coisas aqui? Acontecem coisas na minha vida assim que eu não. Deus trata comigo de uma maneira bem estranha assim. Eu vi um irmão fazer uma pergunta e vi outros irmãos respondendo, me senti o desejo no coração de entrar nesse assunto. Fizeram a pergunta assim, talvez tu te lembra no grupo, muito tempo atrás. Em Coríntios 15, versículo 50, disse assim, que carne e sangue não vão herdar o reino do céu. Aí, meu Deus do céu, aí começou, né? E agora? Carne e sangue não vão herdar o reino do céu. Então, o que é que sobe? Aí eu estou na casa de uns irmãos e cheguei, o irmão dando uma explicação e as irmãs dizem assim, tá, então o que vai subir no rápido? Não, o teu espírito sobe no rápido, teu corpo fica aqui. Ai Jesus, louco para responder, né? A gente respeita as casas, né? O chefe da família está dando instrução, tu fica quieto, né? Mas eu estou aqui, tipo, tá me remoendo para responder, não. Teu corpo fica aqui, teu espírito vai pro rápido. Ai, irmão, olha bem. Ei, pastor, como é que é me explicar? Ai, graças a Deus, pediu. Claro, de chão tem que entrar esse ano. Olha, gente, é o seguinte. Amém. O que acontece? Quando chega no tempo do arrebatamento, é tempo de nós irmos para a 7ª dimensão. Amém. Perfeito. Aonde está Deus. Santíssimo. Todos que estão na 6ª dimensão, na teofania, o desejo deles é um só. Eu quero ver Jesus. Quando o profeta chegou ali, disse, ó, se eu morri, eu quero ver Jesus. Se ele foi toda a vida, verdade. Não, Jesus não pode ver ele agora, porque está um pouquinho mais acima. Amém. Daí dizia, mas quando ele vier, ele virá a ti primeiro. E nós desceremos contigo para a terra, para habitar no corpo. Então, qual é o desejo final? É de ser revestido de um corpo da imortalidade. Porque nós não fomos feitos para ser espírito. É temporário. Verdade. Nós fomos feitos para ser matéria. Deus fez uma matéria. Deus fez um da terra para a terra. Não é assim? Verdade. Então essa é a expectativa. É ver Jesus. Nosso helicóptero. Então, chegar a parte maior, né? Verdade. Sair do aleijado para chegar até a carroça. Verdade. O helicóptero, né? É isso aí. Bom. Amém, Jesus. Aleluia. Quando chega no tempo do arrebatamento, o que acontece? Nós vamos para a 7ª dimensão, aonde está Jesus, aonde nós vamos coroar ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aonde teremos a festa das bodas. Amém.
E a sétima dimensão não é lugar de teofania, a sétima dimensão é lugar de corpo glorificado. Porque Jesus está lá glorificado. Então, irmãos, o que acontece? Nosso corpo vai ser transformado. Agora tem um detalhe aqui do carne e sangue agora da reino do céu. Por exemplo, assim, ó, o que eu sou? Na parte de matéria falando. O verdadeiro Davi é o Espírito que está aqui dentro. Que foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, porém com o nascimento caído, um espírito caído, né? Mas fomos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o Espírito que está aqui dentro. Mas na parte física, esse aqui é o Davi? Não, irmão. Essas células que você está vendo hoje aqui, isso aqui está constantemente saindo e se renovando. Esse rosto que tu tem hoje, irmão, daqui uns meses aí já não é mais o mesmo. Essas células vão saindo e vai se reproduzindo. Então não se trata do corpo. Ah, Jesus, deixa eu voltar aqui. Quando Deus coloca a semente na terra, Ele disse que cada semente tinha que produzir segundo a sua espécie. E na terra tinha uma semente, vem cá, uma semente com natureza de homem. Que semente é essa? A semente que estava na terra, que produz o nosso corpo, são os 16 elementos. E é isso que tu é. Teus 16 elementos. Quando tu parte, aí você joga aquela tua questão, e se crema um crente, irmão, pode cremar um crente, pode leão comer, pode acontecer o que fizer com o corpo. Os 16 elementos dele vai voltar à sua origem. Verdade. Vai ficar como uma semente aguardando. Verdade. Vai ficar lá o Davi em forma de semente na terra. Aleluia. Oh, glória. E se o poder vivificador, poder da palavra, que estão nos nossos ossos, se estiver esse elemento, vai ficar ali aguardando. É verdade. Como uma parte. Amém. Pulsando. Oh, Deus. Até que chega o tempo da ressurreição, a minha teofania desce. Amém. Como imã, une os 16 elementos. Oh, Deus. Os 16 elementos traz um corpo numa nova criação, não mais gerado do pecado, agora uma nova criação, vindo diretamente da terra, como Adão. Glória a Deus. Vocês pensam que Adão foi passo mágico, Adão apareceu? Não, irmão. O profeta disse: olha os dedos das mãos, os dedos dos pés. Ele estava como se estivesse enraizado, cresceu como uma árvore. Disse: eu não creio na evolução da ciência, mas eu creio que o homem se evolui de si mesmo. E irmão, nós estamos em constante evolução. Estamos. Verdade. Um pecador, nascido em pecado, vendo o mundo falando mentira, filhos da ira, por natureza animais diabólica, chegaremos ao corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. Amém. Quer mais evolução do que isso? Perfeito. Não tem mais evolução do que isso. Perfeito. Nós estamos evoluindo a cada dia. Adão estava evoluindo. Deus coloca ele num corpo, numa natureza de animal, e ele vive não sei quanto tempo. Jesus. Naquela vida animal, até que aquele homem espiritual é colocado dentro dele, e agora se torna-se o homem, o ser humano, o homem em imagem e semelhança de Deus, evolução, até que Deus coloca ele como o Deus da terra, né? E ele torna-se um ser onipotente, não é isso, irmãos? Vocês estão felizes? Continuam me acompanhando aí? Então tá. Irmãos, quando a Bíblia fala, eu vou ler aqui as escrituras para não ficar assim muito na... Senão eu vou falando, um pouquinho, deixa eu passar aqui. É importante isso aqui, quer ver? Deixa eu só ler essa parte aqui. Olha o que Jesus está falando aqui a respeito de ressurreição. São Mateus capítulo 19... Deixa eu ver aqui se eu acho a escritura. Está aqui. 19, versículo 28. Jesus Cristo fala a respeito da ressurreição. Olha a expressão que Jesus usa. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. O que está falando aqui? Sobre ser regenerado. Quando chegar no tempo da regeneração. Agora eu volto à escritura que eu li, porque eu estava usando a palavra gênero. Porque assim, ó, o gênero que tinha na semente do homem era um gênero para ele ser imagem e semelhança de Deus. Amém. Esse foi Adão, o verdadeiro homem. Como eu disse lá em Aranguá, depois de Adão, todos os homens que vêm em cena
nós somos homem meia boca. É. Claro. Quando Adão gerou Sete, ele dizia assim, ó, e Adão gerou um filho segundo a sua imagem. Já não era mais a imagem de Deus. Agora já gerou um filho segundo a imagem de um homem caído. Então todos nós homens viemos a imagem de um homem caído, trouxemos a imagem do terreno mortal, vamos morrer. Não é isso aí? Mas o gênero que Deus colocou no homem era para ser esse homem onipotente. Era esse homem que Deus queria. Um ser onipotente, um pequeno Deus na terra como era Adão, que governava a terra. Na queda, ele perde o gênero. Então aquela semente ficou desgenerada. Verdade. Sem gênero. Embora a palavra diga, produza segundo o seu gênero. O Senhor não tem gênero para produzir. Quando o Senhor Jesus Cristo vem e faz a obra do Calvário, a redenção, o que ele está fazendo? Glória a Deus. Quando ele derrama o seu sangue na terra, irmão, ele está trazendo o gênero perdido de volta. O que ele está fazendo? Trazendo uma regeneração. Perde o gênero, se degenera, ela é regenerada outra vez. Então, até as palavras que o Senhor Jesus Cristo usou mostram que isto é a verdade. Porque a regeneração, quando o gênero retornar para vocês de novo. Isso, aleluia. Olha só o que acontece quando o gênero volta. O que Adão fazia? O Adão governava a terra. Perfeito. Olha o que está dizendo. Em verdade vos digo que vós que me seguiste, que na regeneração, ou quando eu trouxer o gênero de volta, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês vão se assentar. Amém. Porque Deus. vocês estão recebendo o governo de novo. Aleluia. Meu Deus. Vocês agora estão em seu hábito. Adão retornando de novo ao seu estado original. Deus. O gênero sendo regenerado. Amém, Jesus. Aleluia. Mas é tremendo. E aí, irmãos, quando se fala aqui, deixa eu pegar outra escritura aqui, quando se fala dessa parte aqui, irmão, carne e sangue não vai herdar o reino do céu. Meu Deus eterno. Irmão, quando a Bíblia fala de carne e sangue, ouçam com atenção que um dia alguém pode perguntar e já vai saber responder. Quando se trata, irmão, então não é corpo que vai para o céu, porque carne e sangue não vai herdar o reino do céu. Irmão, quando a Bíblia fala carne e sangue, não está se referindo a corpo. Carne e sangue na Bíblia tem um significado diferente. Deixa eu ler, vou ler 3 escrituras para vocês, só para vocês verem que não tem nada a ver aqui o carne e sangue com corpo. Olha só. Ora, olha aqui. As obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresia, inveja, homicídio, bebedice, orgias e outras coisas semelhantes a esta. Isto é obra da carne. Isso não vai dar o reino do céu. Aleluia. Não está falando de matéria. Aleluia. Amém? Aleluia. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse assim, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Não te revelou a carne, não foi a instrução que te revelou, não é porque tu é instruído, não foi a escola que te preparou. Isso não é do reino do céu. Irmãos, eu vou para o céu porque eu tenho instrução, tive um curso de teologia, fui ensinado. Esta carne que não é do reino do céu. Não foi sangue. O que é sangue? Meu pai sempre, minha mãe sempre foi crente e ora por mim, intercede por mim. Linhagem sanguínea. Deus não é avô de ninguém. Todos têm que entrar como filho. Teu pai vai entrar como filho, tem que entrar como filho. Ninguém nasce e entra como neto. Meu Deus. Deus, parece que Deus está cheio de neto por aí, irmão. Deus não tem neto. Todo mundo tem que entrar como filho. Isso é sangue. Quando a Bíblia diz que carne e sangue não vai herdar o reino do céu, não está referindo-se a corpo, matéria. Está referindo-se a isso. Isso aqui que não vai herdar o reino do céu. Por isso que a Bíblia diz, o Filho de Deus não nasce da vontade do varão nem da varoa, nem da vontade da carne e do sangue. Está falando das
as coisas que que une nós ao mundo, isso que não é do reino do céu. Então, gente, só para as coisas ficar claras, né? Só para não perder isso. Por quê, irmãos? Quer ver? Porque a Bíblia não pode se contradizer, né? Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso corpo. Até para ficar isso registrado aqui, vou ler isso aqui, Filipenses. Olha a promessa de Deus para nós, né? Diz assim, Filipenses capítulo 13, versículo 20 aqui. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso. Amém. Então a promessa de Deus é que o nosso corpo seja transformado semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E como é que é esse corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo? Esse corpo está em duas fases, vou dizer assim, em duas esferas. É um corpo físico, material, mas ao mesmo tempo um corpo sobrenatural. Por que corpo sobrenatural? Aleluia. A ciência disse assim: duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço, a mesma parte no espaço. Onde tem uma, tem que ter a outra, não tem como unir. Mas Jesus Cristo quebrou essa lei da física, atravessou a parede. Verdade. Para atravessar a parede é espírito? Não é. Pode tocar aqui, Toca. É carne. Mas querem uma prova maior? O que tem para comer? Glória! Aqui um pedaço de peixe, um favo de mel, traz aí então que eu vou comer. Então vocês veem que aqui é corpo mesmo. Nada de espírito aí. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Vocês estão felizes, irmãos? Glória! Como Deus é maravilhoso, né? Vocês estão gemendo na expectativa? Amém? Estão no clamor ali? Amém. Amém por isso? Glória a Deus. Amém, Jesus. Que transformará nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo Aleluia! o seu eficaz poder de sujeitar também em si, amém, todas as coisas. Que coisa gloriosa, né? Eu tinha uns parágrafos aqui para ler aqui na mensagem aqui, mas eu creio que é o suficiente, né? Amém. Deixamos para a próxima quinzena. Deus abençoe você. Vamos colocar de pé. Se deixar, nós vamos se empolgando e vamos longe, né? Até no próximo curso, os irmãos vão ver. Não, o pastor não vem. Vamos ficar em casa. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram aqui nessa noite, irmãos. Jesus! Estou muito feliz. Estou feliz. Por exemplo, por que eu estou feliz? A gente fala de coração para coração, né? Os irmãos que me conhecem mais tempo sabem que nós não temos isso. Eu, o Jorge, é instruído. O Jorge é professor. Eu não tenho instrução, sou semi-analfabeto, não tenho habilidade. Eu preciso da inspiração do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo vem e coloca alguns temas assim, difícil. E eu fico pensando, Senhor, como é que eu vou falar isso? E ao mesmo tempo o Espírito Santo vem, né, e diz assim, né? Abre bem a tua boca. Amém, Jesus! E eu te encherei. Eu digo, bom, Senhor, eu vou para o público confiando no Senhor. Talvez ele me diz para mim, né? Mas é isso, rapaz, que eu quero. Aleluia! Oh, glória! E quem disse que eu quero que confie na tua capacidade? Vai confiar em mim. Oh, glória! E diante disso, irmãos, eu tenho dito para os irmãos que eu tenho feito de São João capítulo 15, versículo 5, meu textuário, Jorge. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se Jesus estiver na cena, o máximo que eu poderia encher a mente de vocês de instrução. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que Ele traga a palavra por inspiração e isso no coração de vocês seja o poder vivificador. Amém? O poder que vai produzir nos corações de vocês a fé de arrebatamento. Aleluia! A fé para isso aqui que está sendo falado. Amém, Jesus? Esta fé aqui de transformação. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estamos se caminhando para isso. Amém? Estamos se caminhando. O tempo está chegando. Amém? Eu estava dizendo esses dias, eu não aguento mais sepultar, irmãos. Que o tempo de gemer pare.
Verdade? Que venha transformação, que venha ressurreição. Estejamos preparados para isso. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ó Deus. A palavra de Deus está procurando o último eleito. Aleluia. Está sendo pregado. O corpo de Cristo está quase completo. Ô, Todos os glória. peixes já quase foram pescados. Um dia o último peixe vai ser pescado. O último eleito vai entrar. Oh, irmãos, aleluia. Aleluia. Às vezes você vai ser afastado desse convívio. Um dia você vai estar na terra, porém de uma forma invisível. Amém. A tua saída daqui vai ser repentina. Ninguém vai notar a tua saída. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Isso que Oh, é pregado glória. hoje vai ser algo real. Oh, Hoje Jesus. a pregação pode trazer como a forma de um espelho. Aleluia. O espelho antigo, Oh, glória. pobre polido, que tu mal pode ver a imagem. Isso um dia vai ser real. Oh, glória a Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Oh, Jesus. glória. Nessa noite aqui, Senhor, nesse lugar, Aleluia. com essa certeza. E se eu estou falando é porque eu creio. Como Amém. disse Paulo, creio, por isso falei. Oh, Senhor, eu não viajei 240 quilômetros para vir aqui, Senhor, e tentar enganar essa igreja, tentar me enganar a mim mesmo. Mas falar Oh, disso Jesus. que é uma realidade, Senhor. Oh, Jesus. Ter essa certeza, Senhor, que Aleluia. algo está acontecendo. Oh, Deus. Que estamos aqui, Senhor, Aleluia. como se estivesse num processo de gestação. Oh, glória. Alguma coisa se move dentro de nós. Alguma coisa clama por isso. Aleluia. O Senhor foi bondoso para conosco. O Senhor colocou dentro de nós parte do Senhor. Descemos essa terra com a semente da eleição. Ah, meu Deus, o Senhor desceu. Aleluia. E o Senhor procura por isso. Aonde está a parte? Onde está a parte de mim na terra? Amém. Deus está procurando nessa hora. Onde está a parte de mim? Quando o Senhor me viu, Aleluia. o Senhor viu que nessa terra aqui havia uma semente escondida, que era a parte do Senhor. E o Senhor não pode deixar essa parte aqui na terra. O Senhor tem que levar essa parte de volta. Amém. Pertence ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Que Oh, todas as Jesus. sementes eleitas, predestinadas, parte do Senhor aqui na terra, possam ser encontradas pelo Senhor, possam ser identificados pela tua Amém. palavra, possa o sol da justiça bater nessas sementes, Senhor, Aleluia. e elas começarem com esse poder vivificador. Oh, glória a Deus, a crescer, sair para fora. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, pela tua presença conosco, pela tua palavra manifestada de uma forma especial. Nós oramos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Para que o Espírito Santo, Senhor, confie na tua Aleluia. palavra. No nome de Jesus Ah, Cristo, Deus. Pai. Nós oramos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?